Meu nome é Michele Amaral, sou a secretária da Teologia à Distância do Departamento de Teologia da PUC-Rio. E bom dia a todos e todas. Meu nome é Rodrigo Policeno, secretário de Comunicação e Eventos do Departamento de Teologia da PUC-Rio, e estaremos hoje mediando a live. O tema da live é Arte Sacra na Igreja do século XXI. A arte cristã iniciou nas catacumbas, indo contra a corrente às grandes esculturas greco-romanas. Para o cristianismo, a arte não se limita a um simples prazer do sentido. A beleza é chave do mistério e apelo ao transcendente. É convite a saborear a vida e a sonhar o futuro. O Concílio Vaticano II deu aos artistas a direção da arte, tal como deveria ser apresentado em suas igrejas. Ele nos convida ao retorno das fontes e ao ajornamento, ou seja, uma atualização, uma adaptação da verdade imutável da fé aos tempos atuais. A liturgia renovada convida a representação do Cristo glorioso, o Pantocrator. Representação que no texto litúrgico não só torna presente uma ausência, mas existe também a sua própria presença enquanto imagem. Para essa conversa, teremos como convidada a professora Vilma Stigl de Tomasi, doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, pesquisadora do Alalit, do Soter, professora do Museu de Arte Sacra de São Paulo, pesquisadora e professora do Labor da PUC de São Paulo. E antes de passar a palavra para a nossa convidada, quero lembrá-los e lembrá-las que, caso queiram fazer alguma pergunta, é só deixar nos comentários lá do Instagram, do Facebook e do YouTube, tá bom? Professora Vilma, muito obrigado por mais uma vez estar aqui presente conosco, né? E fique à vontade para dar início à sua fala. Bom dia a todos, agradeço imensamente o convite do Departamento de Teologia da PUC do Rio, Michele e Rodrigo, pela simpática introdução. E vamos lá, né? Vamos falar sobre a Igreja e a arte contemporânea, a Igreja Católica e a arte contemporânea. Então, para melhor explicar tudo isso para vocês, ou para conversar, eu prefiro o termo conversa, né? Eu vou compartilhar uma tela para vocês verem as imagens, porque não tem como falar de arte sem mostrar imagens. Então, vamos lá. Como o Rodrigo falou, o que dá um sentido, uma direção para a arte cristã contemporânea, que vamos dizer, o Concílio Vaticano II foi do século XX, de 1962 a 65, é justamente o que eles falam, o que eles sentiram naquela, o que aquele grande concílio sentiu, que os cristãos deveriam se voltar às fontes. O que é as fontes? É aquele cristianismo primitivo. Como é que os primeiros cristãos manifestavam a fé e, através da manifestação da fé, faziam a sua arte, né? E depois, é lógico, a igreja não é saudosista, ela não volta ao passado, ela não fala, ai, como era bom aquele tempo. Não, a igreja vai para frente. Então, vamos fazer um aggiornamento, essa palavra italiana muito simpática, que tem um significado muito grande, mas, sintetizando, quer dizer uma atualização para a nossa cultura, para o nosso tempo, para o homem do século XX e XXI. Então, eles voltaram lá e viram como é que começou. Como é que começou a arte cristã? Ela começa em catacumbas. Professora? Pois não. Bota em visualização o slide, por favor. Pois não. A arte cristã começa nas catacumbas. Então, na contracorrente da tendência clássica, porque naquela época, quando o cristianismo nasce, né, no Império Romano, porque ele veio da cultura hebraica, né, da religião dos judeus. Jesus era judeu. Porém, quem dominava naquela época politicamente era o Império Romano. Então,
como era aquela arte, né? Era uma arte magnífica, maravilhosa, das grandes esculturas e perfeitas, né? E o cristianismo não faz nada disso. Os cristãos começam nas catacumbas. Eu vou falar hoje não só de dois artistas, vou mostrar outros para vocês também, mas do nosso querido Cláudio Pastro, que hoje estaria comemorando aniversário, se estivesse entre nós. Ele nasceu no dia 16 de outubro de 1948, e também do padre Rupnik. E depois, à medida que a gente for conversando, eu vou falar por que eu estou falando desses dois artistas. E eu coloquei aqui uma imagem das catacumbas, que é o peixe e os pães. A arte das catacumbas era uma arte simbólica. Quando os cristãos olhavam há 2000 anos essa imagem nas catacumbas, eles não viam o peixe e o pão. O que será que eles viam? O que simbolizava? O que estava atrás dessa imagem? Eles viam o Cristo. Ah, como que eles viam o Cristo? Lógico, o pão é a Eucaristia, o corpo de Cristo. Então, a simbologia da arte cristã é diferente porque ela sempre remete ao Cristo. Essa é a grande novidade da arte cristã, a grande novidade, né? O símbolo não é o símbolo como a gente estuda em filosofia, em semiologia, em outros estudos. A simbologia, o símbolo na arte cristã é muito mais que isso. Ele mostra, atrás dele nós vemos sempre o Cristo. Então, falei hoje do Cláudio Pastro, ele se considerava um artista pós-Vaticano II. Por quê? Porque o Cláudio Pastro, quando ele começou a fazer arte sacra, né, desde os anos 70, e ele fazia uma arte completamente diferente da que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Nós temos, qual é a nossa cultura? É do barroco. Então, como ele fazia um outro tipo de arte, ele mostrava uma outra coisa, as pessoas causavam estranhamento. E ele conta que ele foi chamado, o primeiro grande trabalho dele, não foi o primeiro trabalho, mas o primeiro grande trabalho foi para a igreja do Colégio São Geraldo, aqui em São Paulo, no Morumbi. E ele fez um painel de 150 metros quadrados. E ele foi falar com uma madre que era muito amiga dele, uma monja beneditina. Ela falou: Cláudio, vá em frente com esse projeto. Você é um artista pós-Vaticano II. Você entendeu o Vaticano II. Então, ele fez esse painel que causou, na época, vocês imaginem, terminou nos anos 80, 81, 82, muito estranhamento, porque nós, brasileiros, que estávamos acostumados a entrar nas igrejas e ver a arte barroca, geralmente o Cristo crucificado, né, em destaque, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês o que as pessoas começaram a ver. Então, olha, hoje é aniversário dele, é uma honra a gente estar falando dele no dia do aniversário, né? Ele fazendo seu trabalho. Aqui, primeiro trabalho do Cláudio Pastro. Essa imagem, essa foto foi tirada da lateral, aqui é a entrada da sacristia, e vocês imaginem uma pessoa em 1982 entrando numa igreja, que não é pequena, a igreja do Colégio São Geraldo aqui, um mural de 150 metros com essa arte que eu vou mostrar. Vamos voltar lá para 1982. Esse é o Deus Criador, um detalhe, porque vocês estão vendo que esse é enorme. Então, o primeiro começa aqui com a criação. Esse mural mostra toda a história da salvação, desde a criação até a redenção. A criação do homem até a redenção do homem. O que vocês acham que as pessoas pensavam ou olhavam aquilo e falavam, mas o que é isso, né? Será que entendiam? Então, olha, Deus representado com o rosto de Cristo. Por quê? Porque a única pessoa da Trindade que encarnou foi Jesus, o Filho. Então, Deus não tem imagem. Então, como Deus é uno e trino, a imagem era do Filho. No meio, no centro,
desse painel o Cristo crucificado e ressuscitado. Porque quanto tempo Cristo ficou morto, vamos dizer assim? Da sexta-feira, e ele ressuscita no domingo. Então, os primeiros cristãos não colocavam o Cristo morto. Sim, sem cruz não há ressurreição. Cristo foi crucificado e por isso ressuscitou. Mas ele, olha os olhos bem abertos aqui. E aqui toda a história da salvação, né? A gente pode ver alguns milagres, por exemplo, se vocês estão vendo meu cursor, aqui é o milagre do vinho, né? Das bodas de Caná. Aqui eu tenho o batismo de Jesus. Enfim, aqui está toda a história da salvação. E do lado direito desse painel, o Cristo em glória, né? Já ressuscitado. Então, vocês podem imaginar o que as pessoas, vendo esse Cristo completamente diferente da nossa imagem, né? da nossa cultura, que nós somos criados, né? Com as imagens da arte barroca. E ele falava uma coisa, o que estava acontecendo desde o Concílio de Trento? Como a arte se tornou muito, a arte cristã, se tornou muito devocional, as igrejas começaram a colocar no altar o santo de devoção. Por exemplo, uma igreja de Santa Teresinha tinha a imagem de Santa Teresinha. Uma igreja de Santo Antônio tinha no altar o Santo Antônio. O que é um erro teológico muito grande, porque desde o começo já os padres da patrística sabiam, né, os nossos santos padres, que o altar é Cristo. Foi o sangue dele que foi derramado no altar do sacrifício, né? O altar é a mesa do sacrifício. Então, se um santo é santo, Santa Teresinha, Santo Antônio, qualquer santo, né? Que nós devemos respeitar, porque eles mostram o caminho para nós. Qualquer santo é o quê? É santo porque seguiu a Jesus, né? Por Cristo. Então, o altar só pode ser o Cristo. Esse é o altar da Basílica de Aparecida, né? E o Cláudio fez algumas intervenções em algumas igrejas, né, importantes, por exemplo, em São Paulo, a Catedral da Sé, ele não mudou. A igreja é linda, a Catedral de São Paulo é muito bonita, quem conhece sabe. Só que houve uma intervenção no altar, justamente porque o altar é Cristo. Então, essa pequena intervenção aqui, o altar que vocês estão vendo e a sédia, foi intervenção do Cláudio Pastro, porque é uma coisa importante. Não é porque o Concílio Vaticano falou, escreve, dá essa direção, que nós vamos ter que destruir as igrejas barrocas e fazer tudo de novo. A igreja respeita o que foi feito, isso é muito importante. Nós não vamos sair destruindo a igreja, tirando as coisas, né, quebrando, quer dizer, seria uma revolução iconoclasta, que não é o caso da Santa Igreja Católica. Então, essa é a intervenção que ele fez, discreta, né? Mas colocou o altar, que é uma pedra. Porque como é que eram feitos os sacrifícios? Numa pedra. Então, foi feito assim. E ele também trouxe uma novidade muito bonita, que é a Bíblia Pauperum. Meu Deus, o que é Bíblia Pauperum? Porque desde o começo a igreja falava que as paredes da igreja, a igreja com I maiúsculo, dizia que as paredes da igreja, elas não são só para proteger do vento, da chuva, né, do sol. As paredes da igreja devem ser um autorretrato da igreja. Então, ele colocou nas paredes da igreja a história da salvação. Vamos ver alguns detalhes. Aqui o altar, o Cristo, né? O altar é Cristo. Olha, Nossa Senhora Aparecida aqui ao lado. É venerada aqui ao lado. E tem Nossa Senhora aqui também, né? Aqui é a cena do Pentecostes. Não sei se vocês conseguem perceber. Pentecostes é quando foi... é o nascimento da Santa Igreja, né?
Olha nas paredes laterais. Visitação, Jesus no templo, quando ele tinha 12 anos, as bodas de Caná, a Santa Ceia, Jesus no horto, as santas mulheres no túmulo vazio. Então, vocês viram que a parede da igreja, dessa igreja que nós vimos, elas contam a história da salvação. Não é diferente. Muitas igrejas grandes, a gente está muito acostumado a isso, a gente entra, né? Ao lado, nas laterais, direita e esquerda, tem vários altares com vários santos, ou pelo menos dois altares com outros santos. Não, o altar é Cristo, tem que ter um só altar. A igreja deve ter um só altar. Ah, professor, o que a gente faz com as igrejas que têm outros altares? Paciência, daqui para frente não vai ser mais assim. Ninguém vai destruir a igreja. Essa obra, vejam bem, o Cláudio fez na capela da instituição Adveniat, na Alemanha, em 1995. Aqui no Brasil, ele não era reconhecido, achavam tudo muito estranho. Porém, os europeus que vinham para cá se encantavam com a arte dele e o levaram para lá. Ele fez várias coisas na Alemanha. Vamos ver algumas obras do Cláudio em outros países, né? Olhem como ele é diferente a arte dele, né? Como ele coloca a nossa cultura nessa arte. E ela é toda simbólica. Veio a Trindade, né? Muito colorida, como era a arte do primeiro milênio, né? Nossa Senhora de Guadalupe. E ele aqui trabalhando, nosso querido Cláudio. Esse é um batistério, também na Alemanha, que ele fez em 2005. E o teto, como outras igrejas também românicas, as imagens estão no teto, porque não tinha espaço para fazer, né? Mas isso não é uma coisa nova dele, não. Ele bebeu da fonte da arte românica, que é uma arte que nós não conhecemos, porque ela vai a partir do século IX ao século XII, XI, XII, mais ou menos, né? É anterior à arte gótica, e que foi uma grande inspiração para o Cláudio Passo, grande inspiração. Anotem esse nome, arte românica. Aqui uma foto do teto, né? Também com passagens bíblicas, né? Como eu falei, as paredes da igreja, com I minúsculo, devem ser o autorretrato da igreja, com I maiúsculo. Alguns detalhes, né? E ele também fez, em 2006, esse peregrino, ou Caminho de Santiago de Compostela, que é uma escultura muito importante nessa cidade. Vamos ver o tamanho que ela tem. Vocês querem ver? Dá para ver aqui pela foto do Cláudio, né, entre o prefeito e essa senhora que havia convidado para ele fazer. Olha, aqui a imagem e o tamanho dela. Eles estão mais ou menos aqui, ó. Ela é bem grande, né? Outra imagem, outro mosteiro que ele fez na Alemanha, em 2007 também, foi esse mosteiro de Helfta. Vamos ver a intervenção dele. É o Cristo vazado, como tem Aparecida, né? O sacrário. E olhem, gente, que coisa mais linda. Quando a gente se conforma a Cristo, né? É quando o ser humano se conforma ao Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. A casa dos padres assuncionistas em Roma, Itália, é uma capela privada, né, pequena, em 2008. Uma pequena capela só para esses padres assuncionistas. Olhem a descrição.
Cristo Pantocrator aqui. E olhem o detalhe, né? Cristo é alfa e ômega no puxador da porta. Desculpa. Alfa e ômega. No Chile, essa grande igreja do Espírito Santo, em Puente Alto, 2009. O altar é uma pedra, olha que interessante. Tal qual era, né? Tal qual eram os sacrifícios, realmente. Deus não pode ser colocado, Deus Pai, né? Não pode ser colocado em imagem, era sempre uma mão, é uma imagem muito antiga, esse é o Ad Fontes, né? Como eu falei para vocês. O Cordeiro Pascal. E essa imagem, essa é do Cristo Pantocrator, evangelizador do terceiro milênio. Ele fez essa obra a convite do Vaticano. Ele conta que ele estava na Alemanha trabalhando e ele recebeu um convite. E ele achou que seria um concurso. Ele e outros artistas iriam concorrer para ver quem faria o logo, né, do Cristo, do terceiro milênio. E, na verdade, não era um concurso, ele foi convocado para fazer, e ele fez esse Cristo Pantocrator. O original, esse não é o original está em Roma, e ele é preto aqui, né? Aqui está em cor de vinho, e em volta tem uma moldura preta também. Ele fez várias coisas, olha, a Bíblia Poliglota, que foi um presente para o Papa Emérito Bento XVI, quando ele esteve aqui. Então, quando o Papa Francisco esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, todas as coisas litúrgicas foram feitas todas pelo Cláudio Pastro. Vamos ver. Sabem por que o cálice é bem grande aqui? Porque no primeiro milênio, como era a grande comunhão, tinha que ser, e representa aqui o povo, né? O povo que vai tomar dessa comunhão, ela tinha que ser bem grande. Se vocês observarem, com o barroco, elas vão diminuindo, vai ficando estreita essa parte aqui. Não sei se vocês já perceberam. Acho que vocês lembram, né? Devem lembrar. Foi no Rio de Janeiro. A Capela dos Redentoristas em Aparecida, 2012. E olha aqui também, gente, dá para ver aqui acima a Bíblia Pauperum também? E é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque os redentoristas são os que têm a guarda desse ícone, né? Lá em Roma, do ícone, esse ícone que é muito importante, que é da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, muito conhecido aqui no Ocidente. Aparecida, a grande obra que ele deixou, mas eu quis mostrar antes, porque a gente conhece muito Aparecida, né? Quis mostrar outras obras para vocês verem como estão ficando as igrejas, né, depois do concílio. E uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que o concílio terminou em 1965. Logo que ele terminou, as pessoas interpretaram muito mal, não entenderam muito bem. Então, realmente houve muita coisa ruim aconteceu. Não cabe aqui a gente falar agora. Mas demora, porque tudo que é da igreja, o tempo da igreja é outro, não é o nosso tempo. Então, demorou para ser absorvido. Então, o concílio terminou há quase 60 anos, né? E ainda nós estamos entendendo o que é o concílio. Então, a grandeza do Cláudio Pastro, o que eu considero, ele é ímpar nesse sentido, é que ele entendeu o concílio.
ele soube ler o concílio, né? Artisticamente, e ele colocou na sua arte o que dizia o concílio. Você vai falar, mas será que não é uma interpretação dele? Nós vamos ver que não. Aqui é Aparecida, é um santuário belíssimo, né, que nós temos no Brasil, nosso santuário nacional. Realmente, eu acho que a maioria conhece, mas quem ainda não foi, eu recomendo. E olha, desde o piso, vocês estão vendo aqui os peixes? Os peixes somos nós, era a representação, o símbolo, né, dos primeiros cristãos, para o povo cristão eram os peixes, e ele permanece, né? Os peixes somos nós. E a água, né? A água do Espírito Santo, né, que permeia, que a porta da Basílica que ele fez é maravilhosa, foi inaugurada no ano da Misericórdia, né? Foi 2016 também. É uma anunciação, olha a delicadeza, né? Do anjo. É linda essa porta, gente, só indo lá para vocês verem. O Cristo tem um momento que você, se você fica num certo lugar da Basílica, você tira a foto, o vermelho desse vitral fica exatamente no coração de Jesus. Desculpa. Nada foi feito por acaso ali, tudo foi muito pensado pelo Cláudio. Eu considero o Cláudio Passo um gênio, pouco entendido, mas com o tempo as pessoas vão compreendendo melhor, né? A gente só ama o que a gente entende. Então, quando a gente passa a entender, a gente começa a amar e admirar, né? O Cristo Pantocrátor, que está na Basílica, com as santas mulheres, olha a delicadeza dele. Ele colocou o Cristo e as santas mulheres, né? Porque as mulheres nunca duvidaram. Vocês não têm. Nós temos, por exemplo, São Pedro, grande pilar, um dos dois pilares da nossa igreja, né? Que negou Cristo, que duvidou, que falava algumas coisas que não eram, mas é o grande pilar da nossa igreja. Nós temos São Paulo, que quando ainda Saulo perseguia os cristãos. A gente não tem nenhuma... não tem mulheres que fizeram a mesma coisa. As mulheres sempre foram fiéis a Jesus. Então, ele coloca, eu acho, muita delicadeza, né? Começa aqui as mulheres por Santa Teresa d'Ávila e aqui, do lado esquerdo, Maria Madalena. E aí vai, tem o nome de todas. Quando vocês forem lá, vocês vão ver. E o trono de Nossa Senhora, belíssimo trono, né, de Nossa Senhora, onde ela está. O altar, como eu já mostrei para vocês, o altar é quadrado. Por que que o altar voltou a ser quadrado? Porque a água de Jesus, a graça que Jesus nos trouxe, né, o sangue e a água que verteram quando ele foi crucificado, que verteram do seu corpo quando ele foi crucificado, se espalham para os 4 cantos do mundo, né? Norte, sul, leste, oeste. E essa representação, esse zigue-zague que vocês estão vendo, é a representação da água na cultura indígena. Vejam só, e ele faz uma inculturação à água, porque é um elemento muito importante, né, em toda a escritura. Ele se baseia também no livro do profeta Ezequiel, quando fala das águas do templo, e vejam, essa água verte, vejam que vai para todos os 4 cantos do templo, né? Realmente muito bonito isso. Aqui, nessa foto, ainda não tinha, o baldaquino não estava pronto. Aqui o baldaquino já está pronto, olha. A cúpula, né, o baldaquino. Então, gente, e a Nossa Senhora está na ala sul, e o Cristo Pantocrátor aqui na ala norte. E mais uma coisa, como eu já havia falado antes, a Bíblia Pauperum. Novamente, a água continua. A água continua, essa é a parte
externa, né, do santuário. Aqui é a entrada da capela. A cúpula, o Espírito Santo, a árvore da vida. O Cláudio gostava muito da árvore da vida, é onde a gente vai repousar, aonde a gente descansa, aonde a gente tem aonde a gente se abriga no Senhor, né? Esse é o grande significado da árvore da vida, quer dizer, todos, olha, essas aves aqui que ele colocou, que são da aves brasileiras, né? É como se fosse nosso povo todo indo em direção a Deus, ao Deus uno e trino, né? E aqui a pomba do Espírito, simbolizando o Espírito Santo. E a luz também, né? Essa é a entrada de uma outra capela, essa capela externa, né? Capela da Ressurreição, onde tem uma via sacra muito sutil, muito bonita. Vou passar meio rápido. Aqui é a entrada da Capela do Batismo, que é maravilhosa também. A fonte, né, do batismo, a água, mais uma vez. Olha o símbolo da água aqui nas paredes, gente. Vejam, dá para ver aqui? Quer dizer, quando você entra, você tá submerso, você entra na graça, né? Você está em estado de graça, você já entra na graça do Senhor. Sempre imagens que remetem à água, que Jesus é a samaritana do poço. E a cúpula maravilhosa, né? Que é o céu na terra. Por que a cúpula porque é uma cúpula? Porque na celebração eucarística, o que acontece? O céu vem para a terra, né? Então, o céu e a terra somos nós. Na hora que fala por Cristo, com Cristo, em Cristo, nós estamos entrando no santuário divino, né? É a hora que a gente reza Pai Nosso e o céu está na terra, na hora da celebração eucarística. Então, é por isso que por que é dourado? Porque o dourado é a cor da santidade. Na Jerusalém Celeste, a luz nunca se apaga. Essa foi uma obra que foi inaugurada no dia 2 de setembro de 2016. Foi uma escultura que o Papa pediu a Dom Damasceno, né, sobre Nossa Senhora Aparecida. O nosso Papa é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora, e ele pediu essa escultura. E o Cláudio foi convidado a fazer essa escultura e ficou maravilhosa. Eu tive a bênção de poder participar dessa inauguração. Ela aconteceu dia 2 de setembro, como eu falei para vocês. No dia 19 de outubro, o Cláudio faleceu. Ele não viu, mas eu contei para ele o que eu vi. Então, aqui a inauguração, o Papa entrando, né? É belíssima, a gente não tem ideia por fotografia. A gente não tem ideia do que é. E essa é a última obra que ele fez no Santuário de Aparecida, que está na sacristia. É um Cristo Pantocrátor, é um vitral do Cristo Pantocrátor maravilhoso. E, enfim, não tenho o que falar, né? É só ver e admirar. A gente olha e contempla. Diz que a arte sacra a gente não explica, a gente contempla, né? Porque contemplando, a gente vê atrás de uma coisa uma outra coisa. Vejam, atrás de uma coisa uma outra coisa, e atrás de uma coisa uma outra coisa, e chegamos à imagem do Cristo. É essa a grande ideia. Agora, será que só tem o Cláudio Pastro, né, no Brasil? Não. O Cláudio Pastro fez escola. Há vários artistas que se inspiraram em Cláudio Pastro, se inspiraram no Vaticano II, porém, eles têm o traço deles. Vocês vão ver que é diferente, mas nem por isso não é belo.
Eu coloquei alguns só, não vou colocar todos, porque senão a gente não vai terminar essa live. O Rômulo Piccolo Ronchetti, olha só, eu tenho uma transfiguração. A gente não pode dizer que ele copiou Cláudio Passo, não. O Rômulo é um grande artista e tem o seu traço. Vejam. Olha só, que delicadeza isso. A gente sabe, a gente olha e fala assim, será que é o Cláudio Pastro esse? Não, não é o Cláudio, mas a ideia é a mesma, né? Isso que é bonito na arte. A ideia é a mesma, a essência é a mesma. Todos eles têm a mesma, eles vão pelo mesmo caminho, mas cada um tem o seu traço. Uma Sagrada Família. Vejam que sutil, né? E a Maria Fonseca também é uma artista jovem lá de Fortaleza, e ela também se inspira no Cláudio, e muito também a Maria se inspira no ícone, porque ela é iconógrafa. E vejam também, a gente não pode dizer, olha, se eu vejo um Pantocrator da Maria, eu vejo um Pantocrator do Rômulo, e se eu vejo o Pantocrator do Cláudio, são diferentes, o traço é diferente. Essa é a beleza da arte, né? O artista, ele tem as suas características. Então, eu gosto muito também da arte da Maria Fonseca. Como eu falei para vocês, ela se inspira muito no ícone, a Maria é iconógrafa. Começou com 14 anos, ela é muito jovem, e começou muito cedo, foi discípula do Cláudio, fez cursos com ele, muito jovem, ela tinha 16 anos, saiu lá de Fortaleza, veio para São Paulo para fazer curso com Cláudio Passo. Imagina vocês, há quanto tempo ela faz isso? Admirem a arte da Maria Fonseca, gente. Ela tem feito muitas igrejas, inclusive aqui em São Paulo. Vou mostrar algumas imagens, né? Ele fala assim, mas será que a Vilma, você só mostra Cláudio Pastro, Padre Rupinick? Não, não é só. O Guto Godoy também foi discípulo de Cláudio Pastro, e ele fala, é discípulo e foi amigo pessoal também, e ele tem bem, assim, a influência é muito grande no Guto Godoy, que é jovem também. A pecadora anônima, né? Essa unção da pecadora anônima, Lucas 7, muito bonita. E voltamos à Basílica. Por que eu vou voltar à Basílica? Vou explicar. Professora, de novo essa Basílica? Não. É porque eu falei que eu ia falar do padre Rupinick, lembram? O Cláudio Pastro fez tudo isso que vocês já viram sobre na Basílica de Aparecida. E ela, embora tenha sofrido muitas críticas também, é muito admirada. E o Cláudio tem um fã-clube no Brasil muito grande. Quando ficaram sabendo que um artista esloveno que mora em Roma ia fazer a parte externa, as fachadas da Basílica de Aparecida, fala, meu Deus, o que será que vai acontecer? Vai descaracterizar a Basílica, o Cláudio Pastro é o único, como é que vai ficar? Por que será que vão fazer isso? Teve muita, assim, insegurança, lógico, se não conhece o artista, a gente fica inseguro mesmo, né? Então, é por isso que eu voltei para a Basílica para falar do padre Rupinick. Quem é o padre Rupinick? Então, a primeira fachada que ele vai revestir vai ser a fachada norte, essa aqui. Eu tirei foto, essa foto eu tirei, né, dos andaimes, né? E ela vai retratar essa fachada, o livro do Êxodo, né? Moisés, a história de Moisés e do povo hebreu. Então, seria essa fachada aqui. Então, não é que tudo vai ser revestido. O que vai ser revestido? O que está nessa cor assim meio amarela aqui, tá? Aqui vai ser o Êxodo, na face leste
o livro do Gênesis, no sul, a Páscoa de Cristo, e na fachada oeste, o livro do Apocalipse. Então, é assim que está. Eu acho que os nossos redentoristas queridos são tão caprichosos que, mesmo com esses andaimes, a gente consegue ter uma imagem bela da nossa basílica, né? Do nosso santuário nacional. Então, uma coisa interessante, o Cláudio Pastro e o padre Rupnik, ele é padre jesuíta, né? Eles nunca se encontraram, mas a arte deles, embora seja diferente, né? O padre Rupnik trabalha com mosaicos, também com pintura, mas e o Cláudio Pastro com outras técnicas, eles têm a inspiração no Concílio Vaticano II, na arte do primeiro milênio, na arte bizantina, na arte românica e na arte moderna. Viram? Não é só uma lembrança, uma volta ao passado, de jeito nenhum. Porém, os dois fazem uma coisa que aqui no Brasil dá muita conversa, muita crítica. Os dois artistas, que nunca se falaram, nunca se encontraram, eles acham que o barroco foi uma tentativa de voltar à verdadeira arte sacra, né, depois do Concílio de Trento, que não deu muito certo. Então, o padre Rupnik, ele é esloveno, como eu já falei, ele é de 1954, ele é padre jesuíta, já falei também, e ele mora em Roma, e ele tem um centro, que foi, esse centro Alete eu vou falar mais tarde, vocês vão ver até imagens, e ele teve um grande orientador, um diretor espiritual, orientador da sua tese de doutorado, que foi o cardeal Thomas Speedlink, falecido em 2010. O cardeal Speedlink foi a grande inspiração do padre Rupnik, Marco Ivan Rupnik, essa simpatia que vocês estão vendo aqui. O Centro Alete, o que é o Centro Alete? É um centro de estudos e pesquisa que fica em Roma, muito perto da Basílica Santa Maria Maggiore, para nós Santa Maria Maior, na Via Paulina 25, que eu tive a bênção de poder visitar. E lá o padre Rupnik, na questão da arte, né, no que se diz respeito à arte, porque há teólogos que moram lá, funciona também a Lipa, que é uma editora do Centro Alete. Ele trabalha com 14 artistas de diferentes nacionalidades, mas por que ele faz isso? Porque ele diz o seguinte: a igreja é comunhão, né? A igreja não é um edifício, um templo, como a gente vai lá prestar culto a um Deus. Não é. A igreja cristã é diferente. Ela é a união das pessoas. Nós, cristãos, somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Então, como a igreja é comunhão, não é individualidade, cada um, o meu Jesus, o meu santo, não, é comunhão. Então, ele faz também os seus trabalhos, os trabalhos do Centro-Leste são feitos em comunhão. Por exemplo, num mosaico de Nossa Senhora, um faz as mãos, outro faz o rosto, outro faz as vestes, e assim vai. E depois eles juntam. Isso é a comunhão, porque a igreja tem que mostrar isso também. A arte tem que transparecer o que é a igreja. A igreja é comunhão. Eu e o meu Jesus não deveria existir na igreja. Vamos lá. Ou não é igreja, né? Então, imagens do Centro Alete. Adão e Eva resgatados do paraíso, né? Desceu a mansão dos mortos aqui e a mão de Deus. É Jesus no sábado santo aqui. E a placa de inauguração do Centro Alete, que foi inaugurado pelo Santo Papa João Paulo II em 12 de dezembro de 1993. Há uma pequena praça ali dentro, né, e pequena mesmo,
E aqui é a entrada da pequena capela. Vejam, aqui a imagem da Mãe de Deus. A capela, esse é o altar, é muito pequena mesmo. As paredes, né? Aqui os santos do século XX e XXI. É uma capela privada mesmo, lá do Centro-Oeste. Uma foto do altar. E eu quis mostrar esse detalhe. Essa lamparina, ela remete à igreja do primeiro milênio, porque quando eles queriam fazer a iluminação, eles colocavam... é um ovo grande, né? Agora esqueci o nome do animal. Da ave. Alguém me ajuda. E como ele é muito duro, eles colocavam ali dentro. Então, traz aqui essa memória, né? E, como eu falei que os dois, remetem à igreja, à arte do primeiro milênio, eu fiz um joguinho aqui, uns slides, colocando como era e como é, para vocês verem que foi o ad fontes e foi o ad ornamento. Vamos lá. Essa é uma orante, uma imagem muito comum nas catacumbas de Roma, né? A orante de Cláudio Pastro, aqui outra orante de Cláudio Pastro e a orante de Padre Rupnik. Vejam, gente, há 2000 anos, Cláudio Pastro aqui, num detalhe, essa outra também orante Cláudio Pastro e Marco Rupnik. Gente, eles nunca se encontraram, nunca conversaram. E o padre Rupnik ficou conhecendo melhor o Cláudio Pastro quando ele esteve no Brasil, em 2017, e que ele recebeu um livro do Cláudio Pastro, ele não conhecia. E o Cláudio Pastro começou antes do padre Rupnik, né? O padre Rupnik começou ele era artista moderno, com inspiração de Kandinsky, recebeu vários prêmios na Europa, nos Estados Unidos, e ele se inspirava muito na arte abstrata de Kandinsky. Depois ele deixou de fazer, ele um dia falou que não era esse o caminho, e parou de ser artista, ele falou, não vou ser mais artista. Ele voltou a ser artista, o padre Rupnik, quando o Papa João Paulo II o convidou para fazer a Capela Redemptoris Mater no Vaticano, nos anos 90. Vejam, só para vocês terem uma ideia de como eles têm a mesma inspiração, mas cada um é diferente. Lázaro Redivivo, aqui é o Bom Pastor, aqui Lázaro Redivivo, né? Lázaro, vejam. Lázaro, aqui Maria e Marta. A Eucaristia, Santa Ceia, a última ceia, como quiserem. Nas catacumbas, olha Cláudio Pastro. Gente, ele fala, me inspirei na arte do primeiro das catacumbas. O peixe, um símbolo que eu mostrei para vocês anteriormente, né, que é muito recorrente na arte de Cláudio Pastro, na arte do padre Rupnik também. Aqui, olha, vejam só. Cristo, né, na celebração eucarística, o que eu tenho? O que acontece na celebração eucarística? É Cristo e o seu povo, a comunhão do seu povo. O Pantocrator, vamos ver, lá nas catacumbas. Padre Rupnik, Cláudio Pastro. E falei para vocês que o padre Rupnik vai fazer a fachada da Basílica do Santuário Nacional de Aparecida. Ele já fez uma fachada, várias fachadas, não só essa. Porque as pessoas falam, como é que vai ficar? Será que não vai ficar uma coisa over? Será que não vai ser... O que vai ser aquilo? As pessoas estão preocupadas, vêm falar comigo. Já ouvi muitas pessoas até me ligarem logo no começo, quando o santuário anunciou, isso foi em janeiro de 2019, algumas pessoas falaram comigo, Vilma, mas por que vai acontecer isso?
A arte de Cláudio Passa é tão bonita, esse artista ninguém conhece. Vamos conhecer. Eu tenho aqui o Santuário de Lourdes, e o padre Rupinic fez essa intervenção. Ele colocou os mistérios luminosos na fachada. Olha como ficou. Vocês deem a sua opinião depois. Batismo, né? As bodas de Caná. Gente, sempre... Por que ele mostra a ferida? Desculpa. Por que ele mostra a ferida? Porque é da onde jorrou água e sangue, né? Que nos mudou todo mundo nesse momento. Aliás, muda como uma livre adesão, né? A cura do paralítico. Eucaristia. A Santa Ceia, né? Detalhe dos apóstolos, discípulos. E quem é esse? Com o rosto velado, com o saquinho atrás, escondendo. Judas, né? Aqui uma foto durante o dia, foi cedida por uma amiga minha, a Suzana, que esteve lá nesse dia. Eu quando estive em Lourdes, infelizmente, ainda não havia sido feito, não tinha os mosaicos. O ano seguinte é que aconteceu, infelizmente eu não vi, espero ver. Vocês depois deem a sua opinião, tá? Quero saber. Mostrando detalhes, né? Porque não é a mesma coisa. Nós estamos na França agora, estamos viajando, já fomos para a Alemanha, para o Chile, para Roma, agora a gente está aqui na França. Olha a noite, gente, que foto mais linda. Acho lindo isso. E o Padre Rupinic, será que vai ser a primeira obra dele aqui no Brasil? Não. Ele fez a Catedral de Castanhal em 2014 e realmente é maravilhosa. Vocês verem, tem no presbitério tem esse lindo mosaico que conta também, assim como o Cláudio Passo, toda a história da salvação. E a grande novidade, esse é o Erasmo, é um artista que ficou 3 anos estudando e trabalhando com o padre Rupinic no Centro Alete, e ele agora, junto com o Dom Carlos Verzeletti, que é o bispo, né, o arcebispo de Castanhal, eles têm um Centro Alete no Brasil, que chama Amacom. Vejam, aqui no Brasil, artistas estão fazendo a mesma coisa. Ah, mas Vilma, vai ser tudo igual? Não, o Erasmo tem o traço dele também. E a gente depois, um dia, hoje não dá, mas um dia nós vamos ver, a gente pode só falar sobre isso, né? É um ateliê de arte sacra. Então, como tem o Centro Alete, em Roma, nós temos o Amacom aqui no Brasil, e tem um outro também na América do Sul, que é no Peru, também por artistas que estudaram com o padre Rupinic, e no Peru também já há outro centro de arte sacra. Eles não fazem só mosaico, eles fazem pintura também. Eu vou mostrar agora uma intervenção do padre Rupinic. Ele fez essa igreja em Roma, é dos freis capuchinhos franciscanos, e ele fez, inclusive, a arquitetura, como era, né? Em madeira, em forma de barco, gente. Porque sabem qual foi o primeiro templo? Foi a Arca de Noé, né? Então, aqui é a entrada, nós temos a Anunciação, o tabernáculo, o presbitério, novamente o presbitério,
Vocês notem que o altar quadrado, olha, Moisés com o rosto, com o véu, né, diante da sarça ardente, e a sarça ardente é um símbolo. O que está atrás da sarça ardente? O que será que o Senhor, Deus, quis revelar a Moisés? É a vinda do seu filho, né? A vinda do seu filho. Então, aqui já tem. Isso não foi o padre Rupinique que inventou. Isso são textos dos padres, dos nossos padres, né? Da patrística, dos santos padres. Moisés deixa suas sandálias para pisar no solo santo. E do lado direito, Jesus envia os discípulos à missão. Em particular de Jesus, né? Do rosto de Jesus. Eles deixam, os discípulos, aliás, apóstolos, porque eles vão anunciar. Eles deixam tudo que eles têm, eles se despojam de tudo para poder anunciar. E no centro, o Pantocrátor. O Pantocrátor é o Cristo, é Deus, Criador e Redentor. É tudo isso que tem na imagem do Pantocrátor. Ele não é um rei com poder terrestre de jeito nenhum. Se fosse isso, ia ser pouca coisa. Seria até uma heresia, né? Então, o Pantocrátor é o Criador e o Redentor. O altar, ele tem cada cruz no centro uma imagem. Então, eu vou mostrar um particular para vocês. Esse é o anjo segurando o véu. Nesse momento aqui, o padre Rupinique explica, conta o que ele fez, o seu trabalho. Essa é uma igreja que eu fui, vou passar rapidamente, uma igreja que eu pude ir em Milão, é do padre Rupinique. Na entrada, a gente é muito simpático, porque você tem uma explicação de de toda a arte do padre Rupinique. E a igreja da transfiguração. Então, Cristo transfigurando aqui, à direita, eu tenho Nossa Senhora, Maria, né, a Virgem Maria, e a Anunciação. Então, com a Anunciação vem a salvação. A mão de Deus, vocês já estão craque, né? De tanto que eu já falei, vocês já sabem tudo. Detalhe da Virgem, o anjo, outro detalhe, tabernáculo. E agora nós vamos para outro lugar, vamos para Monza, nessa capela das missionárias da Imaculada. É um convento muito simpático, tem uma capela muito pequena, mas é o céu. Você entra lá, é o céu na terra. E também tem, logo que você entra na capela, as freiras muito simpáticas me deixaram entrar, enfim, porque ela não é aberta, né? Tem toda a explicação. Ela é tão pequena que, se eu ficar de frente, eu só consigo tirar a foto da Virgem Maria com o menino Jesus, né? E ela trata, vocês já devem estar percebendo, da parábola do semeador, dos vários tipos de solo. Aqui o fogo do Espírito Santo. Vejam, o altar quadrado, como sempre, norte, sul, leste, oeste. Olhem isso, gente. Eu sou o pão da vida, né? O que a gente vê? Um menino segurando trigo? Não. A gente vê, eu sou o pão da vida, né? A Eucaristia. Porque qual é a essência? Qual é a essência da fé cristã? É a Eucaristia. Os cristãos, a cada semana, têm que se abastecer, entre aspas, espiritualmente, para poder, no mundo, testemunhar a fé de Jesus. Porque o cristianismo não é uma religião, é uma fé, né?
E a fé a gente não precisa proclamar, a gente testemunha. Foi assim que os primeiros cristãos conquistaram as pessoas, conquistaram muita gente. Eles não sabiam nada de teologia, quase nada. Eles queriam ser iguais aos Cristos, né? A Cristo. Por que chama cristãos? Porque eles queriam ser como o Cristo, se conformar ao Cristo. A terra, né? Como eu falei para vocês, vários tipos de terra, o Espírito Santo. E agora a gente já vai lá para os Estados Unidos. Nós estamos em Washington, no Santuário Nacional São João Paulo II. Fica em Washington. É grande, mas a igreja não é muito grande lá dentro, não. Essa aqui é a entrada da igreja, né? E é interessante que do lado direito e do lado esquerdo, nós temos várias imagens. Do lado esquerdo, cenas do Antigo Testamento. Do lado direito, do Novo Testamento. Então, seria mais ou menos isso: queda e redenção. Vamos ver aqui, vou mostrar para vocês. Queda, lado esquerdo. Primeiro painel, quando você entra do lado esquerdo, a queda. Lado direito, anunciação. Um em frente ao outro. Lado esquerdo, segundo painel, Caim e Abel, né? O assassinato dos irmãos. Um detalhe. Em frente, aqui eu tenho uma violência. Aqui eu tenho uma acolhida, né? Acolhida de Maria, que, aliás, Isabel acolhendo Maria, Maria indo visitar Isabel. Do lado esquerdo, terceiro painel, eu tenho o que os homens que se afastaram de Deus, né? Depois da queda, eles querem chegar até Deus, construindo uma torre, mas não vai dar certo, né? A gente sabe. Então, Torre de Babel. Vejam, os homens parecem coisas. Olha a cabeça como é. Em frente, a natividade, né? O nascimento de Jesus, e onde tudo é comunhão, até as feras, né? Eu tenho aqui o burrico e o boi, né? Que representam o povo hebreu e o povo gentil. E o menino, vejam, o menino com a mão no leão, passa a mão no leão. A última cena, o último painel do lado esquerdo é um painel de esperança, que é a anunciação dos anjos, a visita do Carvalho de Mambré, Gênesis 18, né, o livro do Gênesis, quando aqueles 3 homens, ou 3 anjos, vão até Abraão e anunciam que Sara seria a mãe, bem idosa. E antes disso, o que o Abraão faz? Ele acolhe aqueles estrangeiros, né? Então, é uma cena de acolhida e é uma cena de esperança, já no livro do Gênesis. Em frente a essa cena, nós temos a visita dos Reis Magos, né? E aqui São João Paulo II representando a igreja que acolhe todo o povo, porque os reis, os reis magos, né, que são o símbolo de toda a humanidade, todas as raças, de todo mundo, eles vão prestar homenagem ao menino Deus. E a igreja acolhe a todos, ela é mãe. Muito bonito, né? E chegamos ao presbitério. Novamente, vocês têm essa imagem, né, da lamparina, e o Cristo crucificado e ressuscitado, a redenção, né? Quando eu estive lá, eles iam celebrar ia ter uma missa, e eu tive a graça de poder participar. Aqui. E o que é isso? O padre Rupinique insiste na ferida, né, do peito de Jesus, aonde jorrou sangue e água. Na saída, a Eucaristia é o céu na terra, né? Celebramos aqui e lá também.
A Eucaristia é o céu na terra. Lá nesse santuário tem também uma capela. Eu não pude tirar muita foto, porque as pessoas estavam rezando o terço, muito bonito, sabe? Até me emocionou. E ela é uma capela que é de São João Paulo II, como é o santuário de São João Paulo II, tem aqui uma relíquia, né? E os mistérios luminosos também. Batismo, bodas de Caná, transfiguração. Eu não pude tirar do outro lado, porque eu não tinha como ir lá para... Mas também tem os outros mistérios que vocês conhecem. Então, o Cláudio, como eu falei, fez o Cristo Evangelizador do terceiro milênio, aquele que eu mostrei para vocês. Esse é a foto do que está no Vaticano, em 1998. O padre Rupinick, em 2016, fez o logo da misericórdia, que vocês devem se lembrar. Era esse. Então, vocês vejam que dois artistas de nacionalidades diferentes, que nunca se conheceram, mas que interpretaram o Concílio Vaticano II, eles têm a mesma essência. E eu acho que isso não é só a mesma essência, é uma inspiração divina, é o sopro do Espírito Santo neles. E é isso. Então, agora, eu vou parar de falar e vou esperar vocês. Não sei se tem ou não questões, né? Michele, Rodrigo. Obrigada, professora. Fala, Michele. Obrigada, professora. Foi uma aula, uma verdadeira aula. A gente tem bastante pergunta, professor. O Rodrigo vai estar passando para a senhora as perguntas. Eu ia fazer até umas, mas só que são tantas aqui do povo que vamos deixar o pessoal perguntar. Ó, não me faz pergunta difícil, tá? Não se preocupe, não será. Para a senhora nada é difícil, por favor. Primeira coisa é que o pessoal elogiou, tá? O pessoal está amando poder ver a obra, a arte sacra da forma que a senhora está apresentando. Acharam lindo. Bom, graças a Deus. Vamos às perguntas. E assim, aproveitando que a Michele falando da participação do povo nas redes sociais, né, a gente começou, né, a usar o YouTube tem pouco tempo, porque a nossa audiência melhor era no Facebook e até no Instagram do Departamento de Teologia, temos uma boa audiência, engajamento. E já, assim, a sua live já igualou a audiência que nós temos. Igualou e superou algumas, né? A audiência está muito boa, né? Tanto nos 3 canais. E vamos lá para a primeira pergunta, é da Fátima Ramos. A pergunta dela, ela está pelo Facebook. Ela pergunta assim: o Cristo vazado em Aparecida seria obra do Cláudio Pastro? Sim. Então, já foi sim. Aí. A Heloísa. Pode completar, desculpa. Não, é a obra dele, ela pergunta A Heloísa Fernandes, também pelo Facebook, pergunta: a Bíblia Pauperum aplica-se também aos vitrais? Pauperum, é Pauperum? Corrija o português. Não, tanto faz. Tanto faz? Aplica-se também aos vitrais? Então, vou falar uma coisa para vocês. Os vitrais começaram a aparecer no gótico, até a arte românica não tinha. Por que não tinha vitral? Antes de falar sobre a Bíblia Pauperum ou não. Porque os primeiros cristãos, veja, eles começam nas catacumbas, no lugar da morte. Catacumba, para quem já foi, não tem luz ali dentro, porque a luz é Cristo. Então, não tinha, a iluminação era muito pequena, era uma fresta só, às vezes que eles deixavam frestas, porque eles não queriam luz externas, eles tinham esse pensamento, olha, porque Cristo não fala, eu sou a luz do mundo? Então, era assim até a arte românica. Com a arte gótica, vem que são lindos os vitrais, né? Tanto é que o Cláudio Passo também faz vitrais, o padre Rupinick também faz. Mas se no vitral
contar história é Bíblia Pauperum. Porque às vezes o vitral pode ter só um detalhe. Pode ser até um vitral que tem o símbolo da água, o símbolo da luz. Eu mostrei aí, do Cláudio Passo. Ou da água, ou da luz, pode ser. Agora, se tiver figuração, vamos dizer, e uma falar com a outra, isso, uma imagem conversar com a outra, aí é Bíblia Pauperum. Sim. Não sei se ficou claro isso. Porque a ideia da Bíblia Pauperum veio lá de trás, né? E é interessante que a Bíblia, quando a gente fala de Bíblia Pauperum, no começo, no início, na origem da Bíblia Pauperum, eram imagens. Depois é que houve a Bíblia Pauperum, por exemplo, imagens na igreja. Estou falando de imagens nas paredes das igrejas. Isso foi a origem da Bíblia Pauperum. Com a imprensa, depois no século XV, XVI, aí começou a Bíblia Pauperum, um livro sobre a Bíblia Pauperum, mas a origem são as imagens nas igrejas. Entendi. Não, ficou claro sim, professora. Para mim ficou bem claro. Foi bom porque eu estava nessa dúvida no início aqui, quando ela fez essa pergunta e quando eu li o texto, né, dessa ementa para a live de hoje, e gostei. Agora clareou mais ainda. Que bom. O Vinícius Costa, ele está pelo YouTube, né, nos acompanhando pelo YouTube, aí ele faz a seguinte pergunta. Há hoje um movimento um tanto quanto contrário a esse da iconoclastia, demarcado pela volta ao barroco ou ao gótico. Será que o virtus in medium da arte sacra atual não estaria na junção? Essa pergunta é difícil, hein, Vinícius? Meu Deus. Olha, tudo ainda é muito novo, como eu falei para vocês, muito novo. Lógico que desde o começo eu falei que há um movimento contrário, sim. Há um movimento querendo a volta do barroco, a volta do gótico. Isso não é de agora. Se a gente pegar no século XIX, já tinha isso também. Esses movimentos sempre existem. O que a gente vai saber, só o tempo vai poder mostrar, é o que vai prevalecer. Eu estou achando que, a minha humilde opinião, que como isso está, vamos dizer assim, se reproduzindo muito, encantando as pessoas, porque quando eu mostrar imagens para você é uma coisa, quando você está no local é outra coisa. Você vê, como eu falei, a arte sacra é contemplação. Eu nunca falei, por exemplo, em lugar nenhum, que a arte barroca não é uma arte feia, não é isso. É porque ela tem que mostrar o Cristo. Se a arte sacra é um serviço litúrgico e ela realmente faz transparecer, faz contemplar o Cristo, ela é uma arte sacra verdadeira. Então, é isso que a gente tem que ver. Não adianta a gente só dar nome às coisas, a gente tem que ir mais fundo, sabe? Mais fundo. Quando o cristão ele tem que se ver naquela arte. Tem um exemplo que eu gosto de dar também, que não é meu, mas, por exemplo, você vê um Cristo renascentista, do Renascimento, de um grande artista, de um Rafael, de um Michelangelo, de grandes artistas, né? Que houve muitos grandes artistas, um Tiziano, enfim. Será que uma pessoa, quando ela está numa situação de dor, no final da vida, ela vê aquele Cristo perfeito, musculoso, bonito, aquele Cristo, aquela perfeição humana, vai falar alguma coisa para ela? Eu pergunto. Será que vai? Então, a estética da arte sacra é diferente. Ela pode ver que, logo no começo, você mesmo, Rodrigo, falou que ela vai fugir da arte do greco-romana. Por quê? Porque era uma arte perfeita. O que o Renascimento fez? Muito bem, aliás, eu não posso dizer que a arte é perfeita, aquela arte, né? É o máximo da perfeição, a arte do Renascimento. Mas o que ela fez? Ela voltou às fontes, só que ela pegou uma fonte pagã. Isso é um problema, vamos dizer assim.
Tem um russo que escreve muito sobre isso, do século, como é século XX, Nicolás Berdyaev. Ele fala, foi uma volta ao paganismo, trouxe uma estética perfeita para a igreja, mas não fazia contemplar o Cristo. Isso é porque, sabe, são muitas coisas. Eu, assim, numa live, eu não consigo, talvez, contar tudo para vocês. E é uma coisa que não é só minha. Vocês têm que digerir isso, pensar, refletir e ver se é válido para vocês ou não, porque isso é o que é. Agora, cada um vai tomar para si como acha que tem que ser. Mas outra coisa, vai prevalecer o que é a verdade. Entendi, professora. Gostei. Ficar claro, viu, Rodrigo? Porque a pergunta do Vinícius foi difícil, hein? Não, eu sei que quando a senhora falou, por favor, não venha com perguntas difíceis, eu já tinha colocado o Vinícius desde o primeiro. Não, tudo bem, né? Mas vale a pena, né? Legal. Mas ficou bem claro. Porque tem essa questão mesmo, tem essa questão. Eu falo que às vezes é muito espinhoso para mim falar sobre isso, porque eu estou, vamos dizer assim, pesquisando isso há muitos e muitos anos, né? Mas para quem entra agora é um pouco complicado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Os meus filhos estudaram no Colégio Santo Américo. Entraram lá em 87, 89, sei lá, não lembro mais. Quando eu entrei, naquela época, quando eu entrei na igreja, né, do colégio, e eu vi aquele painel de 150 metros, eu falei, gente, que é isso, né? Que será que é isso? Eu não sabia. Mas lá no colégio, eles já contavam para os alunos, os monges, eles já contavam para os alunos. Então, eu fui me familiarizando desde lá, né? Para mim não foi difícil acolher essa arte. Para mim não foi difícil, mas eu reconheço, e meus filhos estudaram lá da primeira série, do primário até o colegial. Então foram muitos anos, né, de convívio com aquela igreja, né? Agora, eu reconheço que para a pessoa que está chegando agora e que desde criança aprendeu a entrar numa linda igreja barroca, contemplar aquilo, os anjinhos gordinhos com asinha, o Cristo crucificado, e vem uma outra coisa, é um choque. Sim. Agora, a gente só entende o que a gente ama o que a gente entende. Quando, lá nos anos 80, eu consegui entender, porque os meus filhos, os professores explicavam, e quando eu ia à missa com eles lá, eles iam me falando, mamãe, é isso, é aquilo. Então, você vai entendendo, né? A gente só ama o que a gente entende. É isso que eu posso dizer para vocês. Algumas pessoas, assim, dentro do que a senhora está falando, não é uma pergunta, é só uma afirmação, né? E uma sugestão que veio do público, né? E como a senhora é pesquisadora, conversa com muita gente, né? Essas artes, né? Essa arte sacra, né? Atual, aí as pessoas falam, cara, como seria bom se tivesse essa explicação, algo assim como a senhora está dando para a gente, porque o que as pessoas estão, a senhora vai ver a próxima pergunta, é bem pontual em relação àquela arte, àquela peça, e às vezes não tem explicação. Entra na igreja, e aí, como a senhora falou, a gente só pode amar o que a gente entende. Então, a partir do momento que a pessoa não entende, choca. Eu falo, olha que eu sou assim. É verdade. Eu gosto muito da área de arte, né? Assim, aprendi a gostar, não tinha um hábito. E aí, na graduação que eu faço com a publicidade, eu estou indo para a área mais da criação, né? Da direção de arte e tudo mais. E está florindo em mim. E algumas coisas que eu via há anos atrás, eu não falo nem muitos anos, eu via de uma forma e hoje na arte enxergo de outra. Então, assim, a partir do momento que a gente entende, modifica o nosso pensar, modifica a nossa mente e aquilo a gente acolhe melhor, né? E aí eu vou para a pergunta da Fátima, que é também, assim, como eu falei, são perguntas bem pontuais, que ela está lá pelo Facebook nos acompanhando. A primeira imagem de Maria Fonseca, os símbolos que estão nas pontas, estão retratando os evangelistas? E agora eu não lembro. Vou ver aqui na... Eu não acompanhei essa imagem. Olha, então, porque são tantas que eu mostrei, né?
Não, Os que eu estava símbolos na internet. evangelistas são Eu os fico 4 muito seres aqui. viventes, que remete lá para a arte românica. Eles são, um minutinho que eu vou ver aqui no outro aparelho, se eu acho, da Maria. Mas para não parar de falar, para Aham. não empatar vocês o tempo, Não. os símbolos são o homem, que é o evangelista Mateus, o leão, que é o evangelista Marcos, o touro, que é o evangelista Lucas, e a águia, que é o evangelista João. Se Uhum. forem esses, é a Fátima que perguntou? Quem perguntou? Fátima Ramos. A Fátima, se forem esses, que agora eu não lembro, tá? Porque é tanta imagem que a gente não lembra tudo. E eu não acho aqui. Mas será que são essas? Você pode perguntar para ela se são essas ou eu tenho que ver? Eu vou pedir para a Michelle perguntar ela ali no Facebook e queria aproveitar para falar que a Maria Fonseca, ela estava, ou está ainda, não dá para ver agora que eu não estou na tela, ela está nos acompanhando pelo YouTube. Ah, que Está lá no canal do bom, YouTube nos Maria. acompanhando. Né? Eu achei importante também colocar essa pergunta, que a Michelle que chamou a atenção, porque eu fico ali no online fazendo a Sim, interação sim. com o público, e aí a Michelle destacou isso. Aí eu falei, não, tem uma pergunta aqui, vamos falar, vamos comentar Vamos sim. falar, vamos falar. Eu estou Aí um aqui abraço aí, achando. se quiser deixar um abraço para Maria Fonseca, que ela comentou da arte dela, né? Pelo prestígio aí, está prestigiando a nossa Sim, olha live. só, achei. Fechou? Essa aqui. Ah, Então, é exatamente o que eu falei, olha. Mateus, Marcos, João e Lucas. Exatamente. legal. Isso remete à arte românica, né? Uhum, Eles colocavam muito chamado Majestas Domini e os 4 seres viventes, né? Que são os uhum, 4 evangelistas. Muito que bom. legal. Obrigada, Fátima. Boa observação dela. Né? O Sim. diácono Adail Moraes, ele é o nosso participante VIP aqui, está em todas as lives, ele Sei. participa bastante. Ele está nos acompanhando hoje pelo YouTube, está sempre no Facebook e hoje ele já está no YouTube. Que Ele bom. pergunta: caríssima professora, qual o sentido da imagem do Cristo entre as mulheres sentado, se na maioria das imagens de Cláudio Castro ele o retrata em pé? Há alguma explicação? O que o Cláudio Castro quis retratar é a imagem do Cristo Pantocrator mesmo, aquele que é redentor, criador e redentor. Porque, como o Santuário Nacional é de Nossa Senhora Aparecida, foi aquela pequena imagem que apareceu em 1717 para os 3 pescadores, foi pescada, né? Ela foi pescada. Primeiro o corpo, depois a cabeça. Como nós temos essa cultura devocional, eu vou contar uma coisa que eu já ouvi para vocês, não sei se vocês já ouviram. Assim, olha, para mim Nossa Senhora é tudo, eu já ouvi. Eu nem penso que existe o Cristo. É um pouco chocante, porque Nossa Senhora é a maior mulher da Bíblia, que a gente pode ter, a nossa intercessora, é nossa mãe, né? Mãe da igreja, mas ela é importante por quê? Porque ela disse o sim ao anjo, ela acolheu Cristo, ela foi o primeiro sacrário, mas Cristo está em primeiro lugar. Então, por causa disso, o Cláudio colocou o Cristo em glória, que é o Cristo Pantocrator, Criador e Redentor, e as Santas Mulheres em volta, porque é uma representação o Pantocrator. Você sabe, né, que eu escrevi um livro só sobre isso, porque tem Pantocrator, muito sim. desentendimento sobre isso. Que, aliás, é um livro que fala de arte sacra. Quem Uhum. gosta de arte sacra, lá é pelo menos tem uma ideia geral, desde os tempos das catacumbas até o século XXI, do desenvolvimento da arte sacra. Mas justamente ele está em glória para mostrar que a igreja é cristocêntrica mais do que cristocêntrica. Ela fala de Deus uno e trino. Ele é a segunda pessoa da Trindade que veio para nos redimir, para nos levar de volta ao Pai. Né? E Nossa Senhora, a Virgem Maria, o que ela fez? Ela deu o sim, e ela, sendo o primeiro sacrário, não tem mulher mais importante na Bíblia do que das Escrituras, do que a Mãe de Deus. Ela é, Uhum.
Mas ela não pode estar no altar, é isso que eu quero dizer. Tanto é que eu não sei se vocês perceberam, eu falei, ela está na face sul da igreja. Ela não está na face norte, nem no altar. O trono de Nossa Senhora. Então, aproveitando essa questão da colocação da imagem, está, né, do lado sul, não está no altar, a Marilu Gabiso, que Eu que estou compartilhando tela? Não, tá não. Para mim, está aparecendo normal. A tela apareceu aqui, o que será? Não, mas não apareceu online, não. Não, então tá bom. Não apareceu aqui. Popou aí, né? Tinha essa escolha. Meu Instagram não, o WhatsApp, uma hora que popou, falei, caramba, o que aconteceu? Mas é a energia da máquina. Ela faz essa pergunta, né? Que ela ficou com essa questão durante a sua explanação. Professora, em todas as igrejas que têm imagem central de santos e Nossa Senhora, né, como centrais, no altar. Isso, são igrejas antes do Concílio Vaticano II, e aí podemos afirmar, né, que após o Concílio Vaticano II, o centro foi Jesus Cristo, ficou mais focado nas imagens de Jesus de forma central? Ela ficou com essa questão aí. Bom, é um pouco difícil responder essa pergunta, porque a gente não sabe todas as igrejas no mundo como é que são, né? Deveria ser assim. Quer dizer, as igrejas que teriam os santos no altar como figura principal, né? Eles deveriam dar o lugar a Jesus, a Cristo. Eles podem ficar ao lado. Vou contar uma coisa para vocês. Eu conversei muito com o Cláudio Pastro sobre isso. Ele ficava muito nervoso, muito bravo, não nervoso, bravo. Quando ele chegava, ele era convidado por uma comunidade ou pelo padre, pelo pároco, para reformar a igreja. Tal. Então, o padre falava assim, olha, a nossa comunidade é de São Bartolomeu, então nós queremos São Bartolomeu aqui. Ele falou, de jeito nenhum. Ele falava, eu não. Eu não vou fazer isso. Não foi São Bartolomeu que me salvou? Bem direto, né? Então, eu acredito que muitos artistas façam. Então, eu não posso dizer, não posso responder de todas as igrejas, porque é uma pergunta muito genérica, né? Eu posso dizer o que deveria ser, né? Se uma igreja, por exemplo, de 1958, 65, sei lá, e ela tem um santo, o pároco pode fazer uma intervenção, colocar o santo que dá o nome à comunidade à direita, né, à esquerda, à direita, e o Cristo não é tirar o santo, a gente não está no movimento iconoclasta aqui, né? A gente coloca onde é o lugar dele, né? Então, porque o Cristo é o Redentor, Deus é o Criador. Como é que eu vou pôr a imagem de outra? Chega a ser uma heresia. Verdade. Entende? Agora, se um artista aceita fazer e o bispo, aquele bispo dá o ok, eu não sei, eu não posso dizer, porque a nossa igreja está no mundo inteiro, né? Eu não posso responder. Deveria ser assim. Entendi. Por isso que nós católicos, fomos chamados muito de idólatras. Vocês percebem por quê? Nós fomos chamados de idólatras e com razão. Porque você... Não, ainda somos, né? Não somos. Não somos. Não, chamados, não somos idólatras. Sim, mas não, sim. Mas se for nesse caso, com razão. Isso que eu quero dizer. Sim. Nós não somos idólatras, tá? Mas, nesse caso em que uma igreja tem um santo no altar principal, isso sim é idolatria. Agora, se um artista é chamado a fazer e faz, aí a gente não tem controle sobre isso, né? A boa notícia é que a CNBB tem uma pastoral do artista, que está fazendo exatamente essas direções para os artistas, sabe? Ela faz cursos, seminários,
a Pastoral do Artista, que é quem coordena é o padre Tiago Fatini. Não sei se vocês conhecem, mas é um padre muito jovem, eu acho que tem enfim, o dom para isso, ele dentro da sua juventude, ele realmente está fazendo um trabalho maravilhoso. Quando o padre Rupinick veio para o Brasil em 2017, foi ele que convidou, foi num seminário da CNBB de arquitetura e arte sacra, né? E isso desencadeou, na verdade, na visita do padre Rupinick para Aparecida, e os redentoristas o convidaram. Então, tem toda essa história, eu não sei muito detalhes, mas foi daí. Então, vocês vejam que existe uma direção, a igreja quer dar essa direção. Esses artistas que eu mostrei, por exemplo, o Guto, a Maria Fonseca, o Guto é de São Paulo, a Maria Fonseca é de Fortaleza, o Rômulo também é daqui, mas tem no Brasil inteiro, eu mostrei 3, mas tem muitos artistas, né? Eu não ia mostrar todos também, porque também não daria tempo. Eu quis mostrar a essência. Uhum. E o principal, só para vocês verem que cada um faz a sua arte dentro do seu dom, do seu traço, cada um tem a sua identidade ali no traço, né? Isso. Então, é isso que eu estava falando para vocês. Se um artista vai lá e coloca lá no altar, como é que a gente vai fazer, né, Rodrigo? Não tem como controlar, né, professora? Assim, tem autorização do pároco, do bispo, e a gente não tem por como isso que controlar. eu tiro o chapéu para esse trabalho do padre Tiago na CNBB, porque realmente está sendo uma luz para os artistas, porque às vezes o artista também não sabia, né? Todas as informações, ele também não sabia. E ele vai... Mas a igreja ela está sempre vindo para frente, né? Vamos ver. Evoluindo com o tempo, acho que eu acredito nisso. Apesar de falarem que é uma instituição retrógrada, careta, conservadora, tem umas coisas, mas assim, eu trabalho com a igreja, já vai fazer, assim, acho que desde 1998 que eu trabalho com eventos e agora com comunicação também, né, numa instituição católica, né, ou de forma voluntária ou agora, né, de forma profissional. E vejo que a igreja evolui, sabe? Evolui sempre. Isso não é fala de quem vivencia, né, diariamente o contato com essa igreja. E aproveitando, como a senhora falou da pastoral da arte, né, até uma das últimas perguntas, tem umas anteriores, mas eu quero linkar logo ao Dausa, acho que é assim, em Caxias, né, tá lá pela página da Teologia à Distância no Facebook. Ela fala sobre, não seria legal se nas igrejas e templos o mote de criar uma visita guiada contando a origem e a história de cada obra, assim como o seu autor? Seria uma maneira de contextualizar e difundir a religião e cultura, descentralizando a ideia de cultuar a religião, né? Essa coisa acho que a Michelle chamou minha atenção aqui, perdão, a Dauso, né? Desculpa, né? Ele faz essa pergunta para a senhora. Olha, a visita guiada é uma boa ideia. Sabe que em Aparecida, não sei se ainda há, mas há visitas guiadas, né? E noturnas, por exemplo, para quem fica no Hotel Rainha do Brasil, eles têm guias, e à noite, quando o santuário está vazio, é belíssima. Eu já não fiz uma, né? Fiz várias visitas guiadas, várias. Eu faço há muito tempo, que eu acho um santuário belíssimo, e realmente você começa a ver com outros olhos. Alguns artistas têm até gravado vídeos quando eles apresentam e colocam no YouTube das suas paróquias, sabe? Por exemplo, o artista inaugura a sua obra, a apresentação dele é gravada, né? E depois o pároco disponibiliza no YouTube da paróquia. Eu acho que a arte está chamando mais atenção, porque você sabe que às vezes eu me surpreendo com o número de pessoas que me pede explicação. Eu falei, nossa, meu Deus, será que... né? Porque realmente é algo que encanta. E uma outra coisa também que eu queria falar, que o
o Cláudio Pastro, em conversas, falava comigo, o Padre Rupinick também, nos seus livros, o Padre Rupinick tem muitos livros, ele fala nas suas palestras também, que eu tive a oportunidade de ouvir quando ele veio aqui para o Brasil, tanto em Castanhal, em 2019, como em Curitiba, em 2017, a Igreja Católica, o cristianismo não é uma religião, porque religião é alguma coisa assim, que tem a divindade, aí você faz o templo, tem o templo, e você vai render culto à divindade. Isso é uma religião. Nós somos uma religião, sim, porém, com outro aspecto. Nossa divindade encarnou, viveu entre nós, ainda vive, e na celebração eucarística, nós, assim como nossos pais comeram o fruto proibido e morreram, e depois foram resgatados, né, por Jesus na sua redenção, nós, na Eucaristia, nós nos alimentamos desse Jesus, desse corpo, para a gente, é um alimento espiritual para que a gente tenha a força de testemunhar a nossa fé. Porque uma pessoa, eu sempre falo a mesma coisa, quem me ouve sempre sabe que eu estou repetindo aqui. E não estou falando o que eu acho, hein, gente? Não é o que eu acho. Os santos padres já falavam sobre isso. Você tem que ser um Cristo para mostrar o que é ser cristão. Então, não é você ir à igreja porque é preceito, rezar novena, dar dinheiro para os pobres, fazer obra social, e você não viver isso. A fé é vida. Fé é vida. Porque senão você cumpre preceitos e nós somos servos inúteis. Lembra que tem aquela a parábola dos servos inúteis? Cumpre a obrigação. Olha, Deus, está vendo, hein? Fiz tudo que você mandou, agora faz a sua parte. Aí, não. É uma livre adesão no amor. Você entende, Rodrigo, que isso é diferente, muda a nossa cabeça? Sim, não, a senhora falou uma coisa muito bela e desmistificadora. Como diz o padre Adroaldo, desveladora. Entendeu? A senhora desvelou. E a senhora falando sobre a questão da arte, da cultura, essas visitas guiadas, né? O meu último setor que eu trabalhei na PUC foi o Centro Leal de Fé e Cultura. Uma coisa que foi assim, expoente, já como por trabalhar com eventos, eu fiz a sugestão, conversamos lá nas nossas reuniões, de fazer essas visitas guiadas pelas igrejas do Rio, né? E do centro do Rio, essas igrejas históricas. Professor, até hoje, né, a Mônica, se ela estiver vendo a gente, que eu sei, ela gosta muito de arte, é uma pessoa que me impulsiona muito para o lado da arte, e se ela tiver, um abraço para ela. Até hoje, a visita guiada, mesmo online, as pessoas procuram e muito. Assim, acho que nos últimos, eu posso dizer, 4 anos, cresceu muito o apreço pela arte. Não falo no povo carioca, não sei o Brasil em geral, mas no carioca está crescente. As pessoas procuram muito. Eu vejo muito pela temática da senhora, quando a gente convida a senhora para um curso, alguma coisa, a procura é imensa, né? Eu falo que eu sou suspeito que gosto, né? Como eu falei, aprendi a gostar, mas eu vejo, no geral, há uma procura grande, né? E aproveitando o link, né, lá de Aparecida, né, as pessoas aí tem mais de uma pergunta, o revestimento externo de Aparecida pode se considerar uma Bíblia Pauperum? Eu não sei como vai ser. O padre Rupinick e o santuário não disponibilizaram as imagens, a gente sabe os temas, mas com certeza é uma Bíblia Pauperum. O Êxodo, depois no final o Apocalipse, o livro do Gênesis, né? É a escritura em formas e cores, com certeza. Porque essa é a ideia, sabe por quê? A arte sacra, ela fala da nossa vida. Ela fala da nossa queda e da nossa redenção. É isso que o povo, que as pessoas buscam, né? Não sei se eu me fiz clara. Você se vê ali, você se vê sendo resgatado. Não sei se vocês se lembram de uma imagem que eu mostrei, Cristo resgatando Adão e Eva do Hades, né? Do inferno, desceu à mansão dos mortos. Né? Ele vai fazer o quê ali?
Então, quando você se vê, você está numa situação, sofrendo uma situação, parece que não tem saída, mas você tem uma saída. Tem ele. Então, a arte é vida, porque a pessoa se identifica com ela, sabe? É nesse sentido. E é muito bonito, muito mais do que você vê uma coisa totalmente perfeita. É bela, esteticamente bela de se admirar, mas não te diz nada num momento, às vezes, da sua vida, né? Por isso que a arte sacra é vida. E E é um ela tem que movimento retratar a muito, vida. e é um movimento muito atual, né? No estudo agora da comunicação, a gente vê na publicidade, né? Que é a minha seara. As pessoas querem algo mais real. As pessoas não querem aquela coisa perfeita, não acreditam no perfeito por causa da identificação. Idealizado. Isso. A ideia é essa. Foi bom você ter falado isso, Rodrigo, porque os romanos, a cultura greco-romana, porque os romanos dominavam, mas a cultura era grega, tá? Uhum. Naquela época, falando quando o cristianismo nasceu. Eles sabiam que, primeiro, eles não sabiam se existia ou não o outro lado da vida, o que acontecia depois da morte. Então, eles eram racionalistas, lógico, e falaram, bom, morreu, acabou. Então, a ideia deles, eles deixavam numa pedra, por isso as esculturas perfeitas. Eles sabiam que não tinha nenhum homem perfeito, mas eles faziam um Apolo. Eles sabiam que não tinha nenhuma mulher perfeita. Ela podia ser perfeita quando ela tivesse uma certa idade, daqui a pouco, cada dia que ia passando, ela ia envelhecendo. Não é assim? A vida. Então, eles fizeram a Vênus, perfeita, tudo perfeito. Mas aquilo não existe, é uma ideia. Os cristãos falavam assim: não, a gente não pode seguir essa arte. Cristo não é uma ideia, Cristo é uma pessoa. Viveu, sofreu, nasceu, ficou entre nós. Cristo não é uma ideia, Cristo é uma pessoa. Viu como muda? Mudou por isso que eles mudaram a arte. Agora, quando a gente estuda história da arte, eu estudei bastante, começa dizendo o quê? Que a arte sacra, a arte da igreja, foi um fracasso da arte, porque era horrível, né? A arte das catacumbas, vocês imaginem a arte das catacumbas. Mas eles não queriam fazer aquela perfeição, eles não se interessavam por aquilo. Entendi. Então, Que legal. Professora, está muito gostosa a conversa, bate-papo, assim, aqui nas nossas redes sociais, né? Também as pessoas estão gostando. Eu, como falo, né? Agora estou amando cada vez mais arte e agora cada vez mais arte sacra. Aquilo, como a senhora falou, né? Quando você começa a entender, aí você se apaixona mais ainda e mais ainda por esse Cristo, por mais ainda por essa fé, né? Como falou, esse cristianismo que não é uma religião, é algo, né? Com mais conteúdo, com mais coisa, né? E em nome de todas e todos, eu quero agradecer assim o seu conhecimento, a sua dedicação pela pesquisa, né? Não é, Michele? Michele? Calma, estou aqui. É verdade. Professora, eu queria pedir uma coisinha, porque o pessoal tá querendo conhecer os seus livros. A senhora tem eles aí em mão? Como a senhora diz, seus filhos? Meus filhos. Deixa eu pegar. O que eu falei foi o Cristo Pantocrator, que é um livro sobre a história da arte sacra. Começa lá nas catacumbas e vai até o século XXI. E a grande novidade é que esse ano ele foi lançado em e-book, porque ele é pesado, viu, gente? Ele é muito rico em imagens. Realmente eu achei que ficou bonito o livro. Eu mesmo falando é feio, né? Mas eu achei que ficou bonito. Não. E o outro, esse foi desse ano, Maria Madalena, que eu falo sobre história, tradição e lendas, porque essa é uma santa que foi muito coitada. Não falam dela o que ela realmente é, o papel importantíssimo que ela tem. E o outro livro, que não é meu, é do padre Rupinique, que eu ajudei o padre Tiago e o Rômulo. Nós organizamos, que é o livro, mas não está aqui. Ah, meu Deus, que falha. É o livro da CNBB,
Se você quiser, depois eu passo para você e você passa para... É um livro do padre Rupinic, que foi lançado pela CNBB em 2019. Ele ficou tão feliz com o livro que, quando ele viu o livro aqui no Brasil, lá em Castanhal, porque o livro fala sobre as palestras dele em 2017, né? Em Curitiba. Ele levou o livro e falou que gostaria de publicar lá em Roma. Vamos ver, né? É um livro que eu recomendo também. Tomara que ele consiga. Arte como expressão da vida litúrgica. Padre Rupinic, pela CNBB. Muito bom também, para quem gosta, quem gostou. E tem os livros do Cláudio Pastro, né, que são ótimos, são maravilhosos. A Fátima está perguntando aqui quando sai um mini curso. A gente fez já um mini curso com a professora Vilma, mas se ela quiser fazer outro com a gente, não tem problema nenhum, é só ela pensar com carinho. Tá. Então, vamos ficar ano que vem, né, Michele? Isso, ano que vem. Esse ano está complicadinho já. Sobre Maria Madalena. Ai, que bonito. Quem saiba. Já que ela é pouco falada, vamos estudar. Ela é muito falada, mas... Não, pouco falada da forma correta, né? Ela é muito falada, mas, infelizmente, não falam o que é a verdadeira importância dela, né? Na verdade. No cristianismo. Se não fosse assim, Jesus não teria aparecido para ela, né? Em primeiro lugar. Ela é apóstola dos apóstolos. Tem 2 ou 3 anos que o Papa Francisco legitimou essa festa dela. Eu fiz até um evento, ela coordenava um projeto, Elas Muito Amaram, me lembrou muito, né? Eu posso pensar, de repente, alguma coisa dentro da arte, que acho que é muito legal, as mulheres da arte e Maria Madalena, e foi muito importante isso. Foi até a irmã Lina que deu essa aula falando e tal, quando o Papa Francisco né, declarou essa festa dela litúrgica. Quando o Papa Francisco... Porque o dia de Santa Maria Madalena é 22 de julho. Isso. É celebrado desde o século VII, não é agora, porque ela foi muito querida na igreja, sempre. Porque Jesus apareceu primeiro para ela. João, em todos os evangelhos, Jesus aparece para ela e outras mulheres. João mostra que foi só para ela, no Evangelho de São João. Então, ela era muito querida, já tinha a festa dela desde o começo. E tem pessoas, viu, só uma curiosidade, falam assim, não sabia que Maria Madalena é santa, mas ela não era prostituta? Não, vários. Infelizmente, vários. Na Bíblia não está escrito nada disso, que ela era prostituta, não sei. Fizeram ela prostituta depois. E o Papa Francisco, o que ele fez? Ele elevou a festa dela de memória para festa igual aos apóstolos. Então, é festa como tem a festa dos apóstolos. Mas o dia, a data sempre existiu. Mas é bonita, uma santa que... porque ela fala da humanidade, né? Uhum. Da nossa humanidade, homens e mulheres. Professora, eu quero agradecer, né, mais uma vez a sua presença, né, por estar aceitando mais esse convite, os futuros convites, como já conversamos agora, gente, mas ano que vem, que até a nossa agenda de lives e de cursos está tomada para esse ano, né? A Michele está aí alegre. E você que gostou dessa live, né, a gente faz esse convite, compartilhe, acho que foi muito proveitosa e produtiva e esclarecedora e desveladora a live de hoje, né? E fique para continuar por dentro, siga o nosso canal lá no YouTube, Teologia à Distância PUC Rio, o nosso Facebook, Departamento de Teologia da PUC, Teologia à Distância da PUC Rio também, né? Tanto o YouTube quanto o Instagram, né? A gente está nas 3 redes sociais hoje, né? E a nossa próxima live será com a professora Maria Clara Bigman, coordenadora da cátedra Carlos Martini. Vai ser no dia 30 de outubro, né, às 10 horas da manhã, tá bom? E, Michele, algum recado para a gente finalizar? Só o tema. O tema será o Deus da revelação cristã. Faltou isso. Então, pessoal, pedir para vocês aí curtirem nossa live no canal do YouTube, se inscrever no nosso canal também,
para a gente poder cada vez mais evangelizar, que foi até inclusive um dos comentários, que essa live foi uma grande evangelização. E esse é o nosso intuito aqui, é a evangelização. Então, eu quero agradecer a todos, quero agradecer novamente a professora Vilma. Fiquem todos